Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo da semana passada. Nós estamos estudando sobre as parábolas e as manifestações e as ministrações de Jesus a respeito do reino de Deus, sobre o seu reino. E nós vamos uma introdução a semana passada e hoje então nós vamos dar continuidade. Quem não pegou a folhinha pode pegar com a Suzana, tá? Da aula da semana passada, e nós estávamos falando sobre a parábola do grão de mostarda, né? E nós falamos da importância da gente entender que o evangelho que Jesus veio trazer, né? As boas novas, são as boas novas a respeito do seu reino, do reino de Deus, né? Então é o evangelho do reino que nós vemos Jesus ministrando através de palavras, né, através das parábolas, através também das histórias que ele conta, através então das suas ministrações, ele fala a respeito do reino de Deus. Nós falamos algumas coisas a semana passada e nós estamos então vendo agora as parábolas, o que elas nos ensinam, porque era a forma didática de Jesus a ensinar, era através das parábolas, ou também das coisas cotidianas, né, que ele via. Então ele era um mestre por excelência, então ele era didático, tudo que acontecia se transformava numa grande aula, né, uma ministração. Então não importa o que ele estava gerando. Então nós vemos Jesus através das parábolas e das suas ministrações gerando o reino de Deus dentro e fora, estabelecendo, né? Que é importante a gente entender isso. E nós estudamos a parábola do grão de mostarda e nós sempre falamos a respeito da fé. E a gente sempre individualiza, traz sempre para a questão pessoal, né? Nossa, da nossa jornada cristã, então usar a fé. Geralmente tudo que a gente aprende, mas a gente às vezes não percebe o que Jesus estava querendo dizer, sempre num plano mais alto. Por quê? Porque o que Jesus veio fazer era exatamente isso. Então, o que chama a atenção para nós sobre a parábola do grão de mostarda é o tamanho da semente, então, e que ela é muito pequenininha e ela se transforma então em uma árvore que abriga as aves e também dá sombra aos homens. Então, embora o reino de Deus ele comece pequeno, isso que ela quer dizer, ele chama muito atenção pelo seu crescimento sobrenatural, né? Então, após a morte e a ressurreição de Jesus e o comissionamento dos apóstolos, nós vemos então o reino de Deus se manifestando. Então tudo no reino de Deus é sobrenatural. O que nós precisamos entender? Nós estamos vivendo sobre a influência de dois reinos, certo? O reino da luz e o reino das trevas. Não tem meio termo. Quem está em cima do muro está do outro lado. Ou está nesse ou está no outro. Não existe em cima do muro. Vocês vê as pessoas falando, eu estou em cima do muro, eu não sei. Não existe em cima do muro. Só existe dois reinos influenciando. O reino da luz, né, governado por Deus, por isso reino de Deus, e o reino das trevas, governado por Satanás. Só tem esses dois tipos de influências espirituais que estão atuando nas regiões celestiais. Não tem meio termo. Ou estamos num, ou estamos no outro. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas, certo? Para o reino do Filho do seu amor. Então nós já estamos o quê? Inseridas aonde? No reino de Deus, certo? Quando a gente fala de reino, a gente fala de reinado, que existe um rei que reina. E todo reino tem leis que governam esse reino. E os cidadãos desse reino precisam ser o quê? Dirigidos, governados por essas leis. Por que vocês acham que até hoje Israel, né, que foi o povo escolhido para que Deus pudesse estabelecer através dele o seu reino na terra? Por que até hoje há brigas? Por que as pessoas odeiam Israel? Por que sempre estão falando? Por quê?
Porque naquele tempo existiam outras nações quando Deus levanta Israel. Só que Deus levanta Israel, escolhe Israel de uma forma diferente. Os homens criaram as suas leis para dirigir os seus reinos, certo? Mas o Israel, as leis vieram da onde? Do mundo espiritual, né? Do mundo espiritual, de Deus. Então, as leis que Deus estabeleceu para o seu povo eram leis que vieram aonde? Do seu reino. Então, ela se contrapõe a todas as leis, as regras daquelas nações. E elas não aceitam isso, e não aceitam até hoje. Por isso que Jesus disse que nós seríamos rejeitados. Porque as leis que governam a nossa vida não são as mesmas leis que governam as outras nações. E toda nação que tem uma lei, porque como nós falamos já, todas as nações que têm leis que são princípios tirados da palavra de Deus, hoje qual que é a intenção? É retirar. Para eles é uma má semente. Então por que todo povo sempre luta contra Israel? Exatamente por causa disso. Porque a forma como ele foi estabelecido, as leis deles, não são as leis desse mundo. Quando Jesus fala, ele está sabendo exatamente o que ele está falando. Eu não sou desse mundo. Não sou governado por esse mundo. E nem vocês. E as leis desse mundo não são as minhas leis. Tanto que os pensamentos desse mundo, as filosofias desse mundo também não são os meus. Você entende por que há muita guerra e controvérsia às vezes dentro de nós mesmos? Porque a gente tem que entender que nós estamos inseridos dentro de um reino espiritual com leis diferentes. Não tem como dois reinos habitarem e nós ficarmos. Então, a nossa dificuldade é exatamente isso, entender isso, que o reino de Deus, ele é sobrenatural. Enquanto nós estamos aqui, pisando aqui, ao mesmo tempo eu estou no reino espiritual, certo? E é o espiritual que governa o natural, que é outra coisa que há angústia no coração das pessoas, porque elas não entendem isso. Porque é o reino espiritual que tem que governar o natural. São as leis espirituais que precisam governar a minha vida, meu interior, minhas decisões, minhas ações. Se eu permito que as leis desse mundo governem, eu não estou falando eu falando de leis espirituais, porque assim como as leis do reino de Deus, tem as leis das trevas. E a gente vê isso claramente hoje, né? Essas coisas acontecendo. Então, o que a gente já falou do orgulho, da desobediência, da rebeldia, do espírito de independência, isso é que governa, que dirige o reino das trevas. E muitas vezes nós assumimos esses princípios que se contrapõem aos princípios de Deus, que é a humildade, a obediência, né, a submissão e o espírito de dependência. A guerra é essa. Então, as trevas sempre vai querer ter alguma forma de agir na nossa vida se nós, que nem eu falo assim, faz gol contra. Você está num time, mas quando você se rebela, quando você não obedece, quando você não respeita as leis, você está fazendo gol contra. Você está jogando um time, mas fazendo gol para o outro. Entende? Então, a nossa luta espiritual, as nossas angústias, é por causa disso. Porque a gente precisa entender que o que governa a nossa vida é as leis espirituais. E isso é que gerou sempre os conflitos, porque a gente acha que é guerra, que é por causa de terra. Gente, Israel não é por causa de terra. Eles são um povo mais rico, mais inteligente, mas isso. Tanto é que eles se protegem na vida toda. Mas por quê? Porque o povo não aceita as leis que Deus estabeleceu para aquele povo. E eles guardam as leis, né? Então é importante a gente entender. Então, no reino de Deus, onde nós somos inseridos, é tudo sobrenatural. Então, o reino de Deus se manifesta na terra, como eu falei semana passada. Tudo que acontece de sobrenatural dentro de nós e fora de nós é a manifestação do reino de Deus, certo? Mas como que ele se move? Aí vamos falar do grão de mostarda. Agora eu posso falar da fé. Porque tudo que acontece sobrenaturalmente nesse reino, que acontece na minha vida, é por onde? Pela fé.
O movimento que move tudo no reino de Deus é a fé. Por isso fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você não tira nada daqui se não for por meio da fé. Não é por choro, não é por violência, é por meio da fé que Deus dispensa então as bênçãos para o seu povo, para os cidadãos do seu reino. Não tem outra forma. Tudo que sai daqui sai pela fé. Por isso a gente olhar então essa parábola do grão de mostarda dessa forma. Então, a semente do evangelho, né, ela cresce e faz então com que o poder de Deus vá se manifestando na terra. Então, toda atuação no reino de Deus, ela é sobrenatural e também é poderosa. Qual o elemento? Fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, certo? Porque o reino de Deus, ele é invisível e visível. Quando ele está no visível? Quando um pecador se arrepende, quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém é restaurado, restituído, debaixo do poder desse reino, da influência desse reino. Então ele se torna visível para nós. Nós paramos nas características do reino, né? Foi? Foi, né? Nós falamos da parábola do fermento, né? Quer dizer, tudo começa pequeno no reino de Deus. Então, tudo que Deus vai começar, ele começa pequeno até se transformar em algo grande e poderoso para o louvor da glória dele. Então, quais são as características do reino de Deus, certo? Então, primeira coisa importante, Jesus fala, nós vamos ver esses dois textos, vamos ver Lucas 17, 20 e 16, 16. Nós estamos estudando o livro de Lucas, então é no Lucas que nós vamos encontrar. Lucas 17, 20, alguém pode ler. E Lucas 16, 16. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sim. A gente tem o 21, né? É. Nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou está, tem várias traduções, né? Então, ele está dentro de vós, mas ele também está entre vós. E o 16, 16... A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então aqui tem uma coisa muito importante, né? Jesus fala que o reino de Deus é ganhado à força. Que tipo de força? Uma força externa? Não, é a força que existe dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus me convencendo. Então existe duas forças que o homem precisa empregar para entrar no reino de Deus, que é a força do quê? Da renúncia. E Jesus veio falando isso, se vós não renunciar a vós mesmos, né? Se você não morrer para você mesmo, você não pode entrar no meu reino. Porque a força que eu preciso ter é para renunciar às coisas deste mundo, para que eu possa, então, encontrar a minha morada nesse reino. Então, é a força da renúncia, por isso que ele teve que passar pela morte e pela ressurreição, para que nós pudéssemos então reinar, né, neste reino. Foi através desse poder, da morte e da ressurreição. Então, se hoje nós podemos viver, irmãs, a gente fala que nem estava agradecendo. Nós vivemos nesse mundo sobrenaturalmente. Sim ou não? Sim. Gente, nós vivemos sobrenaturalmente, nós somos
Um milagre de Deus. Entende? O povo de Deus é um milagre de Deus nessa terra. Com toda essa, né, essa pressão no mundo espiritual, né, usando todas as formas que ele pode para oprimir o povo de Deus, nós somos, né, um milagre de Deus, nós somos guardados, protegidos por Deus, né? Então a gente vê isso, mas isso é um milagre do quê? De nós termos renunciado à nossa vida para oferecer ela para Jesus, para que ele seja aquele que reina. Então ele tem que reinar sim, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, sobre as nossas decisões. Ele deve reinar no nosso presente, no nosso futuro. Ele reina eternamente. Então, quando a gente aceita essa submissão a Jesus, nós estamos renunciando tudo que a gente poderia desejar e querer. Então, só tem uma forma de Cristo reinar soberanamente, tanto dentro de nós, manifestando o seu reino, como fora de nós, é através da renúncia, da morte do eu, né? E isso é uma força tremenda. Você não luta contra isso todos os dias? Lutamos, gente. A gente sabe o que é errado, certo? Mas a gente faz o errado, não deveria. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, a gente está lutando, entende? Para que ele mantenha o lugar dele soberanamente na nossa vida. Então, outra característica do reino de Deus é que ele se preocupa com os perdidos. Então, nós temos Lucas 15, de 1 a 10. Lembra? Quem sabe o que é Lucas 15? É a parábola do filho pródigo. Muito bem. Então, quem vai ler? Lucas 15, 1 a 10. Lê para nós, Elaine. São duas parábolas aqui. Não é esse, não é o do filho pródigo, mas tá, esquece, gente. Jesus come com pecadores. Lucas 15, de 1 a 10. São as duas coisas importantes. Pode ler? Pode. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisavam arrepender-se. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-las? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui, para a gente entender, ele explicou qual é uma daquilo que o reino de Deus ele precisa se manifestar. É a preocupação com aqueles que estão perdidos, né? Então ele coloca essas duas parábolas, a parábola da ovelha perdida, né? Quem lembra da música Era Sem Ovelhas, né? Lembra? Vocês lembraram? Vamos ver se a gente sabe como é que é. Elaine. Como não? Não, pode ser essa mesmo. Eram 100 ovelhas. Eu não lembro. Cantamos tanto, né, gente? Exatamente. Então aqui ele usa essas duas parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida. O que é dracma perdida? Alguém sabe? O que era dracma?
Mas ela tem muito mais do que isso. Uma dracma, na verdade, era assim. Quando as noivas, né, quando essa mulher, ela era uma noiva. E a dracma era moeda valiosa. Então, as noivas usavam num arquinho para pôr na cabeça. E ela não poderia perder nenhuma. Entende? Se fosse uma moedinha então, se for falar no valor monetário, não era muito. Mas era o valor que tinha para essa mulher ela ter aquele arco com aquela dracma, né? Era o valor sentimental que ela tinha, que ela recebeu aquela. Depois vocês procurem lá, vocês veem aonde que era colocado isso. Então era muito valiosa para ela, por isso ela entrou na casa, né? Lá naquele tempo não tinha quase luz, né? Então ela tirou todas as coisas do lugar e foi procurar. Então não é o valor monetário, mas era o valor sentimental daquele objeto que tinha caído então da sua coroa. Então é muito importante a gente considerar. Logo depois Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Para explicar essas duas parábolas, olha, pode ver. Ele fala, pouco depois, para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhe a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: pai, eu quero que a minha parte da herança. E o pai concordou e dividiu a fortuna entre os 2. Então, para explicar essas duas histórias, que é da ovelha e da dracma, ele conta a parábola do filho pródigo. Então, mostrando como no reino de Deus, a preocupação de Deus e do seu filho é para as pessoas que estão o quê? Perdidas. Então, ao saber que uma ovelha tinha se perdido, o pastor faz o quê? Deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida até achá-lo. O que isso significa? Isso é um princípio. Qual é o princípio do reino? É isso que a gente tem que entender. Quando a gente lê, a gente precisa ter o princípio. Qual é o princípio do reino? A gente viu o princípio da renúncia. Mas aqui o princípio de que para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso é um princípio, mas uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Jesus disse, né, que uma alma para nós vale mais do que o mundo inteiro. Isso quer dizer que se tivesse uma só pessoa, Jesus teria vindo, morrido e feito todo o processo para a redenção dessa alma. Não importa. Se tivesse só uma, ele teria feito tudo isso. Nosso mundo atual valoriza a multidão. Não. No reino de Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É mais valiosa do que a gente pode. E era isso que deveria resolver os problemas de rejeição que a gente tem por aí. Porque o mundo vai rejeitar a gente e vai cobrir a gente de diferença, mas no reino de Deus não. Então eu entendo isso e eu falo para as pessoas que às vezes a gente trabalha assim, fala assim, eu quero que você entenda que se estivesse só você aqui, Jesus teria vindo, morrido por você, demonstrado o amor, porque Ele quer redimir a sua alma, tirar você desse sentimento de rejeição. Por quê? Porque o reino é o reino do Filho do seu amor. Então é esse valor. Mas nós muitas vezes não entendemos isso e vamos buscar valor em outras coisas. O mundo não vai te valorizar se o reino de Deus estiver dentro de você. Ele vai te rejeitar e a gente tem que aprender a lidar com a rejeição do mundo. A gente tem que aprender a lidar com a rejeição das pessoas. Entende? E a gente tem que se sentir muito bem por causa disso. Lembra que Jesus falou, gente, se eles te rejeitaram, fique feliz. Porque o reino de Deus está dentro de você, sua lei, seus princípios. Não é para você ficar triste se o mundo te rejeita. Entende, irmãs? Então, entenda isso. Se tivesse só você aqui, Jesus teria feito a mesma coisa para redimir a sua alma. Então, é isso que nós precisamos entender. É isso que o reino de Deus valoriza. Se a gente seguir aquilo que o mundo diz a respeito, hoje uma pessoa não vale nada. Certo? Nada. O seu tênis vale mais do que você. O seu celular vale mais que você. O seu carro vale mais que você. Se você valoriza isso mais do que uma pessoa, nós estamos fazendo gol contra. Lembra que eu falei? No reino de Deus, sempre pessoas são mais importantes que coisas.
Então é princípio. Quer saber se o reino está dentro? Estabeleça os princípios e viva sobre eles. E você vai ser feliz. Você vai ser bem-aventurado, como Jesus disse. Então, para Jesus, os perdidos merecem atenção, merecem empenho em sua busca. Deus sempre se preocupa com o homem. Basta ver, então, o episódio no Jardim do Éden. Ele vai atrás do homem para restaurar. Na verdade, quando a gente lê o livro de Efésios, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido trazido como a resposta para a redenção da humanidade, né? O Éden foi apenas a parte onde ele vem e carimba, mas a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado tudo para a redenção da humanidade. Então, o que aconteceu no Éden, Deus então envia já Jesus para restaurar. Em Lucas 19:10, nós temos algo também importante, né? Vamos ver. Lucas 19:10. Pode ler. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o que ele veio fazer, irmãs? Veio estabelecer o reino dos homens, porque os homens estavam esperando, né? Alguém que viesse e libertasse ele das leis romanas, das coisas lá. Não, ele veio para salvar aquele que estava o quê? Perdido. No caso, eu. É isso aí. E ele continua se manifestando dessa forma. Todos que estão longe de Deus, fora do reino, estão perdidos. Certo? Porque eles não foram criados para viverem nas trevas. Nós somos criados como seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Certo? Então, o nosso lugar é onde tem luz. Aonde a luz está, é lá que nós devemos estar. Certo? Então, vemos que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, independente do que, irmãs? Raça, cor, religião, classe social. Os perdidos precisam ser buscados para o reino de Deus. É isso que nós vamos fazer. Hoje, mais ainda, né? Quando nós vemos que o fim se aproxima. Nós devemos ter esse cuidado. Agora, esse deve ser um movimento da igreja, porque a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. A igreja não é o reino. A igreja é uma agência do reino. O que nós devemos fazer? Devemos pregar que é o ano aceitável do Senhor, porque Jesus virá. Então, é tempo de nós buscarmos os perdidos. E de quem é a responsabilidade? Dos missionários? Não. Aonde você vê algum perdido fora do reino, é seu dever tentar de alguma forma atraí-lo para Deus. Não importa aonde esteja e como esteja. Essa é o nosso chamado, né? Então, essa é uma das passagens mais importantes acerca da vida após a morte, relatada por Lucas. Opa, perdi aqui, gente. Tá. É o reino de Deus e a morte, né? Então, vamos falar agora sobre isso. Lucas 16, 22 a 26. Vamos ver o que fala sobre isso. Lucas 16, 22 a 26. Quem pode ler? 22 a 26. Então, o reino de Deus e a morte. Pode ler. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém,
Ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ok? Então é importante a gente entender, somos seres espirituais e nós somos eternos, certo? Como que a gente tem que entender então a morte desse ponto de vista? Tem gente que entende que a morte acabou, mas a gente entende que não acabou, porque a palavra de Deus diz exatamente isso, nós somos seres eternos. E a coisa mais linda também, que a gente é movido pela eternidade, nosso espírito é movido pelas coisas que são eternas. Nosso espírito não se alimenta das coisas dessa terra, ele se alimenta das coisas que são eternas, dos valores eternos. Entende? Quer ter alegria no seu espírito e ter saúde na sua alma, é você focar nos valores eternos e nas coisas que são eternas. Então nós somos seres espirituais eternos e que estamos aqui para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade. Certo? Então essa passagem ela fala sobre a vida após a morte, relatada então por Lucas, e sobre a realidade da eternidade. Então no evangelho do reino, é isso que a gente precisa entender. As pessoas, nós vemos às vezes a pregação não do evangelho do reino, mas um evangelho individual. Eu acho que essa separação, nós estamos divididos, ela vem por nós não ter enxergado como Jesus veio trazer, né? O princípio do evangelho que é para o reino. Então, ele traz exatamente isso, que a vida não termina com a morte, ela continua na eternidade. Então, essa passagem do rico e do Lázaro, ele mostra para nós exatamente isso. A maneira como nós vivemos ou o que nós decidimos determina o lugar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Quando a gente fala céu e inferno, eu sempre falo minha visão, a visão, aquilo que eu entendo, que céu é viver eternamente na presença de Deus. Esse é o nosso anseio do nosso espírito, é viver a eternidade na presença de Deus. Então, céu para mim é viver eternamente na presença de Deus. Inferno para mim é viver eternamente separado de Deus. Para mim isso é céu, para isso é inferno. Eu estou aqui para decidir aonde que eu vou passar a minha eternidade. Eternamente na presença de Deus ou eternamente longe de Deus. Hoje, você que é filho de Deus, que é cidadão desse reino, consegue conceber a sua vida sem Ele? Não. Gente, a gente é de Deus, a gente está em Deus, o reino de Deus está em nós e não tem como, eu nunca, desde a minha conversão, me converti com 15 anos, mas eu nunca pensei, nunca mesmo, nunca, por mais que eu tenha sofrido, tenha passado, eu nunca pensei em abandonar Deus. Nem a palavra. Nunca, gente, nunca, sabe o que é nunca se passar na minha cabeça? Nunca. Entende? Eu entendo que quando Ele me transportou, Ele me tornou. E não tem como eu ser diferente. Não tem. Então, quando eu quero fazer alguma coisa diferente, isso que traz angústia para a nossa alma, quando nós estamos fora do nosso habitat natural, da nossa busca. Entende, gente? As angústias que nós trazemos para a nossa alma, exatamente é esse conflito. Então, nós estamos aqui para decidir o que nós vamos fazer. Não existe caminho alternativo, como eu falei. Paulo chega a dizer que o reino de Deus não é bebida, não é comida, mas é o que, irmãs? Paz, alegria no Espírito Santo. Como que eu sei que o reino de Deus está dentro de mim, irmãs? Então, tudo isso para a gente entender a paz que excede a todo entendimento, no meio da tormenta, do sofrimento, da perda. Essa paz diz que o reino está dentro de mim. A alegria que eu tenho no meu espírito, pelo Espírito Santo de Deus, certo? Porque mesmo que a gente esteja triste com algumas coisas, a alegria do Senhor é a minha força para continuar. E o que isso está dizendo? O reino de Deus está aqui, certo? E quando eu penso em justiça, eu não penso nessa justiça dessa terra, eu não fico levantando bandeira de nada, mas porque não existe. Eu não vou, gente, eu não perco, porque não dá. A gente precisa olhar desse ponto de vista.
Deus é justo e vai fazer justiça. O homem não tem essa capacidade de fazer justiça. Ele tem essa autoridade. Mas como o mundo jaz no maligno, se ele não estiver em Deus, não vai haver justiça. Então, nós precisamos entender que, como eu sei que o reino de Deus está dentro de mim, quando eu sinto essa paz que excede a todo entendimento, quando eu sei que a justiça é Deus e é o Filho de Deus, é Ele que vai fazer isso nessa terra. Essa terra precisa de Jesus. Enquanto Jesus não vier estabelecer seu reino, não vai haver. E essa alegria, né, mas mesmo no meio das lutas que nós temos, a alegria do Senhor tem sido a nossa força, por isso que nós estamos aqui, seu reino. É isso que eu preciso. Paz, alegria e justiça do reino de Deus dentro de mim. O restante, gente, a gente batalha, trabalha e faz, né? Desgasta esse corpinho e vai lá. Esses dias eu ouvi, cara, assim, né? Um velório do nosso amigo que apareceu, né? Uma pessoa perguntou assim, cara, como você superou a morte da sua mãe? Você não ficou com raiva de Deus, não? Eu não. Eu fiquei feliz de ter, saber que ela morreu salva, né? Ouvi que ela ter falado com a boca dela, Deus, o Senhor é sua favor. Então, é a única, exato, a única tristeza, eu falo minha única tristeza ainda, mas eu estou trabalhando, a gente entender, né? A gente ora e eu creio que nossas orações são respondidas. É a salvação, isso, gente, quando eu penso na minha família, penso aqueles que não são salvos, essa é a minha, entende? Então é a minha oração, o meu empenho, entende? É que eles sejam salvos. Agora, tá salvo, gente? Tá salvo. Só alegria. Agora, aqueles que não são, essa é só minha pulguinha atrás da orelha, é só essa, porque o restante, gente, a gente vai orando até. É igual quando eu vi uma vez, não sei se no cemitério que eu fui, estava escrito assim, tristeza nunca, saudade sempre. Eu falo como se fosse isso mesmo, assim, um conforto. A saudade de estar com a pessoa, de abraçar, mas não a tristeza, a gente não pode ver assim, né? Sim, sim. E outra coisa também que eu fico um pouco pensando, quando as pessoas falam assim, mas vai melhorar, daqui a pouco vai melhorar. Eu acredito que não vai melhorar, né? Não. Eu sempre falo Então, se o reino está dentro de mim, não, gente, tá escrito. Então assim, mas eu preciso estar, né? O reino está aqui, então vamos lá. Certo? É preciso estarmos preparados, pois o Filho do Homem virá como um relâmpago. Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. É isso, gente. Hoje são duas coisas. Minha questão é a salvação da minha família, fazer aquilo que Deus me habilitou e habilita a gente para trazer pessoas, né, para Jesus. É isso. E esperar estar preparada para a volta de Jesus. Eu não tenho outras ambições, não. Gente, sabe o que é não ter? Não tem. Se perguntar, não tem outra ambição. Porque não tem. Para quê? Engraçado que o mundo não entende. Não entende. Ele vai rejeitar você. Nossa, eu passo por isso. Aí eu trabalho com uma médica e eu era cristã. De repente ela se afastou de Deus. E hoje ela fala assim, nossa, você é tão religiosa, né? Nossa, eu sou religiosa, eu não sou assim. Aí eu falo assim, eu sou de Deus. E quando eu chego lá alegre, eu falo, nossa, 7 horas da manhã você tá com essa alegria toda. Eu, hein? Então, é isso exatamente. A alegria do Senhor é a minha força. Esse dia eu falei, beleza. com você um dia, porque aí eu olhei assim, nossa, mano, aquele dia você chegou tão feliz, eu tava bem uma patada em você e eu pensei assim, Então, mas a diferença é clara, né? Eles chegaram ainda no ambiente, né? Mal-humorados. O reino de Deus chega, a alegria, a paz e a justiça. Eu falo, gente, aonde você chega, se tem briga, vai ter paz. Se tem tristeza, vai ter alegria. Se tem injustiça, vai ter justiça. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Né? Gente, vamos lá. Teologia do reino, terminando. A palavra grega para reino é basileia, indicando então que existe um rei no comando. Nós percebemos isso na oração do quê? Do Pai Nosso. Jesus, sincero, ele tem um desejo sincero pelo reino. E que o reino se estabeleça em nós. Então fala assim, ele fala, é para orar, ore todo dia. A gente não faz isso. Mas ele faz o que? Percebemos nessa oração, então a expressão, venha o teu reino. Ele fala, o início da oração é o Pai Nosso. Primeiro que não é o meu Pai, ele fala o Pai Nosso. É o meu Pai e o seu Pai. Então, Pai Nosso que estás no céu,
seja feita a tua vontade aqui na terra, como o Senhor já estabeleceu no céu. Por que ele não começa a oração pedindo? Não, ele está falando, gente, vocês têm que estabelecer isso na vida de vocês, que aqui na terra, e ou seja na terra do seu coração, ou seja na terra natural, que se estabeleça aquilo que ele já estabeleceu no céu. Entende? É isso que a gente tem que orar. Eu oro isso, irmãs. Eu oro isso e falo, Senhor, eu não sei o que tem no meu dia, mas eu sei que vai acontecer exatamente aquilo que o Senhor já estabeleceu no céu, porque aqui o governo é seu. Então o Senhor estabelece. Eu não vou brigar, não vou discutir, vou chegar no final, Senhor, obrigado por quê, irmãs? Não tem. Se você está sendo governado por esse reino, a vontade dele vai ser estabelecida. Você concordando ou não, tá lá, alguma obra vai acontecer e Deus vai usar isso para o seu bem. Então, o intuito de Jesus era que os discípulos anelassem pelo reino de Deus e a sua implantação. Você vê alguém fazendo isso? Mas não temos, nós estamos vivendo egoisticamente nessa terra. Nós não falamos sobre o reino, nós não pedimos que o reino de Deus se manifeste nessa terra. Nós não fazemos isso. Então, olha só. No reino está evidente o quê? A soberania de Deus. Como que o reino de Deus estabelece dentro de nós? Ele é o meu rei. No trono do meu coração, porque a meu coração é um altar. No trono do meu coração, quem governa é Jesus. Se ele governa, se ele está sentado aí governando, então o reino de Deus está aí. Então, ele queria que o seu povo, que os seus discípulos entendessem isso, né? Que no seu reino a soberania e a vontade era de Deus. A soberania é a maneira como Deus dirige o mundo baseada em sua onisciência. Alguém falou aqui, gente, Deus tem o controle. Deus está com tudo nas suas mãos. O povo acha que controla, mas eles não controlam nada. Porque quem tem o controle é Deus, então eu vou ficar do lado dele. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Então a visão da soberania de Deus foi profetizada por Isaías, ao dizer que ele está assentado sobre o globo da terra. Isaías 40, 22. Vamos ver? Como que eu estou, Silvana? Já estamos terminando? Já terminou? 12 minutos? Opa, olha gente, hoje eu vou terminar, a Sueli vai ficar feliz. Você falou que ia dar um testemunho, não era para deixar você esquecer. Isaías 40, 22, vou falar. Isaías 40, 22, quem vai ler? Isso é soberania, visão de Deus. Mas nós precisamos ter uma visão, um plano mais alto para poder viver nessa terra. Isaías 40, 22, pode ler. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um fogo e os arma como uma tenda para neles habitar. Irmãs, olha o poder disso. Irmãs, pensa na imagem. Pensa na imagem. Esse povo tudo lutando, e um contra os outros, achando que eles têm o poder e a autoridade de... Gente, pensa, o que fala aí? Que Deus, o trono dele está o quê? Acima da cúpula da terra. Observando os gafanhotinhos aqui, né? Gente, isso é soberania, isso é poder. Ele está acima de tudo e de todos. Quem somos nós para temer aquilo que o homem pode fazer se ele está... Mas acima do globo... Olha, gente, olha a visão de Isaías. Por que a gente... fala que a terra é um estrado dos pés. Isso, ele está lá governando soberanamente todas as coisas. O povo está... Gente, entenda, ele está. Não tem o que fazer. Entende? Infelizmente, nós vemos no mundo onde os sistemas vigentes tentam excluir Deus de seus governos, dos seus negócios, colocando ele à margem da história, porque é a desconstrução, né, de Deus que nós vemos na terra. Porque se eles não tiram Deus da terra, a agonia dessa terra vai ser tremenda. Porque é a mesma coisa, o pecador, enquanto ele está pecando, ele vai ter sentimento de culpa, que pode levar à morte. E essa agonia só pode ser tirada dele se Deus sair. Se a mente de Deus, se aquilo que ele pensa a respeito de Deus não sair da mente e do coração dele, ele... Então todos esses que se levantam contra Deus, contra os princípios de Deus, estão vivendo uma agonia e um sentimento de culpa muito grande, porque Deus é Deus.
Entende? Se eles não extinguirem Deus, eles não vão viver bem. E é isso que eles estão fazendo, tentando desconstruir. E isso não existe, porque ele existe, pronto. Então, mas a Bíblia diz que para tudo existe um tempo determinado, e é no tempo de Deus. A sua vontade será implementada na terra, e seu governo jamais terá fim. Querendo homens ou não, a vontade de Deus se consolidará sobre a terra, conforme está escrito em Apocalipse, quando diz que o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor. Eles estão lutando para ter algo que eles nunca vão ter. Então, se desgastando. Eu vou gastar a minha energia, eu falo assim, gente, eu vou ficar ligando jornal, gastando a minha energia psíquica. Para que eu vou ficar gastando? Vou orar, vou estudar a Bíblia, vou ensinar alguém, vou ajudar. Gente, para que eu vou gastar energia? Porque eu vejo muito crente gastando energia, em vez de estudar, em vez de orar, buscar Deus, com coisa que não vai acontecer, gente. Para que isso? Eu não gasto, gente. Eu falo, eu não vou me desgastar com isso, porque eu quero me desgastar fazendo aquilo à vontade de Deus. Mas eu vou ficar lutando nesse mundo aqui. Para que eu vou lutar se está aqui, está escrito? Para que isso, gente? Para que esse desgaste? E o povo briga por causa disso. Gente, pelo amor de Deus. E o povo pergunta, fala, gente, por favor, vai ler a Bíblia. É melhor. Para que ficar se desgastando, se estressando, brigando, brigando, Não tem porquê, gente. Então, querendo ou não, Deus vai consolidar o seu reino, e este reino vai se tornar o reino do nosso Deus. Para que ficar brigando por ele, gente? Então, Apocalipse 11:15, nós vamos terminar. Eu ver se dá tempo de eu falar meu testemunho. 5 minutos? Ai, meu Deus. Então, Apocalipse 11:15. Pode ler? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Gente, podemos dar glória a Deus? Gente, para que estresse? Gente, está escrito. É dele, será dele. Tudo será dele. Então, concluindo, o reino de Deus nos mostra que a nossa vida não é regida por leis humanas, e sim pelas leis do governo soberano de Deus. Agora, em casa, vocês vão ver a aplicação pessoal. Ok, irmãs? Leiam esses textos para a gente entender. Lucas 11:2 diz: ore pela vinda do reino. Irmãs, Jesus falou, priorize a oração. Em vez de você pedir comida primeiro, para ser livre do sofrimento, primeiro você tem que pedir para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. É isso que Jesus falou. 9:62. Os que olham para trás não são aptos ao reino de Deus. Quanta pessoa está aí olhando para trás, virando estátua de sal? Lucas 14 anos. No reino, os humilhados serão exaltados. Esse mundo vai te humilhar, mas no reino de Deus nós somos exaltados. Lucas 18, 29 e 30. Quais são as recompensas do reino? Quero que você dê uma olhada lá, ok? Quais são as recompensas do reino? Lucas 12. Coloque o reino em primazia na sua vida. Gente, isso eu falo. Você tem que ter a mentalidade do reino. Então vai estudar sobre o reino de Deus. Vai ler sobre o reino de Deus. Eu já faz uns 3, 4 anos que é pelo rei e pelo reino. Eu estudo sobre o reino de Deus, eu leio sobre o reino de Deus, eu quero mudar a minha mentalidade a respeito. Eu não quero ter essa mentalidade que nós temos nesse mundo. A minha mentalidade tem que ser do reino, senão você não consegue ver, enxergar essas coisas, ok? E o reino de Deus exige renúncia, Lucas 14, 32. Então, nós encerramos este momento, essa etapa. Só para fechar, eu tive um tempo em Santa Catarina, foi o meu primeiro campo missionário, e eu sofri demais lá. Demais por causa das potestades, dos espíritos, era uma coisa terrível, era uma opressão terrível.
muito grande. Eu fiquei 1 ano lá e eu sofri demais. Até quando eu fui para minha casa nas férias e eu falei para Deus: Deus, eu não vou voltar para lá se o Senhor não me habilitar, se o Senhor não abrir os meus olhos para me entender e me habilitar espiritualmente. Então eu pedi a Deus: Senhor, se o teu reino é de paz, alegria e justiça e veio para curar, libertar, salvar, eu quero experimentar isso. Eu só volto para lá se o Senhor abrir os meus olhos espirituais. Irmãs, eu voltei para aquele campo missionário. Foi a coisa mais linda e poderosa que eu vi. Eu vi pessoas sendo curadas, vi pessoas sendo libertas. Se eu contar a história, irmãs, coisas lindas. Eu lembro que tinha um homem que estava deitado numa cama fazia bastante tempo. A gente foi visitar ele, a gente orou e aquele homem foi curado. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui na casa de uma irmã fazer uma visita lá, eu e a Martinha, naquele tempo, ela era também, foi lá me ajudar nesse tempo. E nós estivemos numa casa, estava lá visitando, tomando café, de repente uma mulher começa a gritar, o marido começa a gritar, pede ajuda, chamaram lá, fomos lá. Foi a primeira vez que eu vi o demônio manifestado, né? A mulher estava endemoniada, nós fomos lá e naquele dia então tudo que era do reino eu experimentei naquele ano. Aquela mulher foi liberta, o marido foi liberto, a gente fez estudo bíblico com eles. Hoje eles são líderes numa grande igreja lá. Então assim, eu comecei a experimentar as manifestações do reino no dia que eu pedi a Deus que abrisse meus olhos, porque eu ia morrer lá. Se eu não tivesse a visão e isso que Deus fez, entende? Então são experiências assim maravilhosas que a gente vai experimentando, né, na nossa vida. Então é muito importante pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, nos dê a mentalidade do reino, porque a gente entenda que o reino de Deus é paz, alegria e justiça, e é isso que a gente precisa. E estamos aqui para decidir onde a gente vai passar a nossa eternidade. Então, decida. Amém, irmãs? Amém.